Olá, esse é o Conversa sobre Educação. No programa de hoje a gente vai receber ele, que fez toda a sua formação básica, na escola FAG, no Colégio FAG. Ele fez o curso de graduação. Hoje ele é professor do curso de Direito, é mestre na área do Direito e é um dos professores de destaque do quadro do Centro Universitário FAG. Professor Lucas Oliveira, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Afonso, a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho dessa história junto à instituição. Professor Lucas foi meu aluno de 5ª e 8ª série, fico muito à vontade para conversar com ele, nos conhecemos há muito tempo, mas hoje atuando na educação superior, professor, então a gente percebe a ligação que você tem muito forte com os alunos, talvez porque num curso de Direito, onde ele faz uma leitura e interfere nas relações sociais, né? É preciso que esse aluno tenha um olhar crítico para aquilo que ele faz, para a sociedade onde ele vive. Como é que isso acontece na prática, na sala de aula? Pois é, esse é um grande desafio hoje, imagino que não só do Direito, mas de vários outros cursos, de várias outras linhas do conhecimento, de você conseguir desenvolver ao longo da graduação condições para que nós formemos profissionais, mas que essa condição de profissional habilitado para se inserir no mercado de trabalho com eficiência, com qualidade, com excelência, não seja desvencilhada de condições de cidadania. Então, o ensino, antes de mais nada, e remetendo até àquela experiência grega, né, de formação, ele serve para a formação de um cidadão que vai estar apto para desenvolver o mercado de trabalho, que também deve se estabelecer em benefício da dignidade humana. Então, quando nós pensamos a formação de um profissional do direito, vem muito o debate de como a gente mede essas questões técnicas sem perder de vista o contexto maior da inserção da cidadania. Afinal, o direito ele fala sobre essas grandes convenções sociais que estruturam o cotidiano das pessoas, né? Então, existe um comprometimento muito grande. Da mesma forma que Oppenheimer, lá depois da experiência da bomba nuclear, ele disse, agora me tornei a morte, né, devoradora de mundos, como que a gente faz para que o profissional do direito também não se torne um devorador de mundos, um promotor de injustiça, um promotor de arbítrio, quando ele vai se inserir nas diferentes carreiras que o curso permite, quando ele vai se tornar um magistrado, quando ele vai se tornar promotor, uma promotora, um advogado, uma advogada. Que interfere total na vida das pessoas. Né? Com certeza, né? Então, professor, nesse mesmo tom, né, nós vivemos no Brasil momentos de mudanças, né, ideológicas, inclusive no século passado, foram muito grandes, e um discurso que se tornou comum é não de interferir na sociedade, mas a gente consegue ver na bibliografia a palavra transformação da sociedade, né, como um ponto de partida. Será que a comunidade, a sociedade em si, entende essa diferença de uma intervenção politizada, crítica, para uma transformação? A pergunta seria transformar para quê? Para onde? O que busca essa transformação que é tão idealizada, né, hoje nos bancos universitários? O aluno da universidade hoje, como que ele se posiciona frente a isso? Ele entende isso? Tem uma frase de um filósofo grego, Sêneca, que diz que não há ventos favoráveis para aqueles que não sabem onde vão. Né? Então, saber onde nós queremos chegar enquanto sociedade é o primeiro passo. Então, qual é a nossa utopia? Qual é a nossa referência existencial, nossa referência civilizatória? Eu, como professor de Direito Constitucional, trabalho exatamente com esse viés dentro do curso de Direito, porque a nossa Constituição é o nosso pacto, o nosso acordo que diz, olha, nós somos o Estado brasileiro, nós somos a sociedade brasileira e nós pretendemos chegar a determinados objetivos, que estão lá no artigo 3º da Constituição e os fundamentos no artigo 1º. Então, o acadêmico de Direito, quando ele chega com toda a sintomática de pessoas que se inserem na sociedade brasileira. Então, eles chegam com diferentes preocupações, diferentes considerações, cada um tem o seu ritmo de vida, cada um tem a sua própria história. Hoje nós temos uma síndrome de hiperinformação que às vezes confunde mais do que ajuda o acesso a tantas coisas assim. Então, a grande dificuldade hoje do ensino jurídico é conseguir equalizar isso tudo, para que, em meio a tantas possibilidades, não se perca este horizonte fixado pela Constituição, que exprime esse grande pacto social. Então, sim, de fato, assim como todos os outros cursos, tem as suas dificuldades, essa ausência de referências, que ela é sintomática do nosso tempo, mas o nosso papel ali no direito é, pelo menos, que os nossos profissionais saiam com essa referência bastante esclarecida. Professor, num eventual risco que corre esse pacto social, em função do que vivemos nesse último ano,
né, baseado nessas informações, muitas delas sem fundamento ou sem, né, uma referência. Então, em alguns momentos no Brasil, ano passado, neste ano, aliás, foi muito discutido e de uma forma muito preocupante a possibilidade de uma quebra desse pacto social, baseado em outras questões, até ideológicas. Como discutir isso na sala de aula para que o aluno, principalmente o aluno de direito, entenda o seu papel nesse meio, ou, né, com uma comunidade hoje que é muito influenciada até pelas mídias sociais, né, que hoje ditam valores e estabelecem conceitos, né, sobre algumas coisas até sem nenhum fundamento. O aluno de direito entende o seu papel social nesse momento? Ele está entendendo que ele vai interferir neste contexto? Eu acho que um dos grandes papéis que este fenômeno implica para o curso é a ruptura de bolha. Então, você transformar o espaço de sala de aula em uma afirmação do pluralismo político, que é um dos fundamentos do Estado brasileiro, que está previsto na nossa Constituição, e permitir ao acadêmico que venha com determinado conjunto de informação, para ele testar essas informações. Saber na prática, convivendo com outras perspectivas. Às vezes é mais importante você trazer uma boa pergunta para a sala de aula do que talvez trazer todas as respostas, saber dosar isso e permitir essa ruptura, permitir esses contrastes, que nesse movimento de dialética o debate se fortalece, esse compromisso fica mais esclarecido. No dia a dia dele isso, né? Sim, e aí ele possa ter autonomia para fazer suas escolhas, fazer o seu discernimento e aí se qualificar como pessoa e como profissional. O professor Lucas está também já terminando aí a sua graduação em filosofia, então fica à vontade para ir nesse viés aí. As escolas se tornaram, pela comunidade, né, um objeto de reflexão aí sobre o papel dela na sociedade. E questões ideológicas, diferente de questões políticas, e há uma confusão nessas duas leituras, né, vêm sendo colocadas em pauta e até inclusive para a proposição de projetos de lei. Será que a escola está correndo mesmo esse risco ou será que a escola está precisando disso, professor? Me parece que também falta um tanto de clareza a respeito das nomenclaturas que são adotadas nesses debates, né? Então, quando se existe uma preocupação, olha, estão doutrinando crianças, adolescentes em sala de aula, é claro que isso não pode acontecer. O púlpito de um professor, ali o tablado, não é um palanque, e essa distinção deve acontecer, até por compromisso com a própria democracia que o ensino exige. No entanto, defender essa democracia é um compromisso do processo educacional também. Então, como isso dialoga bastante com a pergunta anterior, a formação do profissional ao longo do curso, ter esse compromisso de ruptura de bolha, é justamente você trazer esse pluralismo, né? Não fazer da aula um samba de uma nota só. Não reduzir isso a uma perspectiva unilateral, por mais que o professor tenha as suas perspectivas, que ele consiga provocar, né? O aluno tem muita certeza algum questionamento, para que aquilo não vire um dogma, o ensino não se torne um processo de quase religioso de aprendizado, né? Então, a nossa Constituição, em alguns momentos, ela fala de forma explícita, por exemplo, a respeito do ensino de história. E o ensino de história, pela Constituição, deve falar sobre o desenvolvimento da escravidão, a história da cultura africana no Brasil, dos indígenas. Então, não tem como romper esse paradigma de ensino sem fazer um novo pacto constitucional. Então, o nosso pacto constitucional é bastante abrangente, bastante plural. Tenho certeza que todo mundo encontra uma certa acomodação. O que a gente tem que se desvencilhar, talvez, aqui, seja de alguns estereótipos, alguns preconceitos, talvez palpites de pessoas que não conheçam, algumas que não sejam do meio, né, e aí acabam tensionando um tipo de debate que talvez nem seja o principal hoje do nosso país. Muito bem. Então, quero agradecer ao professor Lucas por ter participado do nosso programa. Lucas, prazer recebê-lo aqui. Valeu. Obrigado, professor. E o Conversa sobre Educação de hoje fica por aqui. A gente se vê.